Ok, gente, boa noite a todos. Então, como eu falei no início, quase não tivemos essa reunião hoje, né? Esse encontro, mas por um golpe de sorte aí no meu roteador, aos 40 aos 41, aos 49 minutos do segundo tempo, ele resolveu dar as caras. Mas enfim, vamos começar o nosso papo hoje. Nós temos aqui 13 pessoas até agora. Alguém participando pela primeira vez? Acho que o Pedro, né? Pedro Soares. Eu participando pela Direto. primeira Ah, vez. Gabi Benuto também, o casal. Muito bem. Todos leram o conto? Acredito que todos leram, Sim, certo? sim. Bem, todo mundo percebeu que se trata de uma mulher que não percebe que está grávida. É isso. E que tenta, de alguma forma, suprimir uma pessoa que tem, digamos assim, pouca consideração pela vida. Diria até que, como a própria Flannery fala, acho que numa das cartas, o Pedro deve ter visto por aí, que se trata de uma história, né, sobre mais ou menos sobre onde começa a vida, né? A vida começa na concepção. Um longo debate, né? Mas nós acreditamos assim. Então, a gente vai começar então a nossa análise hoje. Na verdade, não análise, a nossa conversa sobre essa história, tá bom? Pedro trouxe, eu ia comentar, né? Mas Pedro se antecipou lá no grupo e já colocou, né? Todos vocês devem ter visto que Flannery ela relutou em incluir essa história na sua coletânea. Inicialmente ela ia compor um dos capítulos do Sangue Sábio, né, Wise Blood, mas ela diz na carta que felizmente ela tirou, né, teve o bom senso, acho que é essa palavra que ela usa, de tirar essa história do romance Wise Blood, Sangue Sábio. E que ela, na verdade, nem queria que essa história ela entrasse em nenhuma de suas coletâneas de contos, né? Mas, por decisão e por opinião do editor, ele acabou incluindo essa história na sua coletânea de contos Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, que é essa que vocês têm, né, que a maioria aí comprou, tá certo? Mas, além dessa informação trazida pelo Pedro, eu não sei se vocês perceberam, assim que o Pedro colocou, né, essa divulgou, né, compartilhou ele até traduziu, até agradeço ao Pedro por ter feito isso. Tem uma ironia aí, vocês perceberam? É que a Flannery, ela meio que rejeita um filho seu, né? Assim como a personagem aí da nossa história, a Ruby, ou Ruby, né, traduzindo aí pro português. É óbvio, eu acho que não há nenhuma intencionalidade da Flannery nisso, né? Assim como a sua personagem rejeita o filho que está na sua barriga, ou ao menos não quer admitir a existência dele. Da mesma maneira, a Flannery, ela rejeita, né, um dos seus filhos, né, que é um dos seus contos. E, de fato, pelo menos os críticos de Flannery conseguem, assim, enxergar alguns pontos fracos, de fato, nesse conto. Mas, apesar da Flannery ela ter inicialmente relutado, né, em incluir esse conto nas suas coletâneas, esse conto ele tem muitas sacadas interessantes, né, muitos temas legais sobre os quais a gente conversar.
né? Então a gente vai começar pelo início da nossa história, né? A história ela começa de maneira bem cômica, bem engraçada, né? É uma mulher carregando sacolas, né? Algumas compras de supermercado, lata de feijão, 4 latas de feijão pesadas, algumas verduras, né? E eu acho muito engraçado e interessante a caracterização que a Flannery faz da personagem, que isso é bem marcante aí nas histórias dela, né? A gente já tem acompanhado isso e a maneira como ela caracteriza cada um de seus personagens. E a caracterização interessante que ela traz da, dessa personagem, a Ruby, é que ela. Cadê? A parte que ela fala da couve aí, logo no início. Na bochecha direita via-se uma folha crocante, um pedaço de couve que a caminho de casa se emplastrara na pele. Quer dizer, um pedaço aí da folha de couve que ela vinha trazendo, né, grudou no. Imagina a mulher carregando um monte de compra com peso, né? E ainda ia subir não sei quantos lances de escada. E a gente sabe que ela desiste, né, dessa empreitada de subir, que ela não aguenta subir. Inicialmente ela não sabe por que ela não aguenta subir, ela tá fraca, não tem fôlego. Ao longo aí da história que ela vai descobrir porque de fato as suas forças não são mais as mesmas, né? Então o pedaço da couve gruda na cara da mulher, né? E aí ela fica irritada e diz assim: couve crespa, ora bolas, num tom de raiva acalorada contida. E uma outra caracterização importante, essa é a primeira caracterização, né? É a identificação ou como que esse elemento do couve, que inclusive eu vou até levantar essa discussão aqui sobre, digamos assim, o simbolismo do couve, eu não sei quantos de vocês meditaram sobre isso, né? O que significa esse couve? Porque a Flannery ela apresenta algumas características da couve que nos faz pensar algumas coisas que eu vou comentar adiante, né? A primeira, então, é essa identificação da personagem com a couve, né? A couve colou no rosto dela, é como se fizesse parte da natureza dela. E também a gente pode pensar nesse aspecto aí como que a mulher, né, com a couve colada na cara, como se ela própria, e aí, com certeza vocês perceberam no conto, algumas conotações libidinosas, assaz libidinosas na história, né? Não é nenhuma surpresa em Flannery, né? Então, é como se essa personagem, ela fosse ela própria uma comida, ou se ela fosse comestível, ela estivesse ali para isso, para ser consumida. E a outra caracterização que a Flannery coloca logo no início da história, e que, mais uma vez, apresenta o desfecho dela, né? Então, Flannery, ela dá o spoiler logo no início, logo no primeiro parágrafo, é que a constituição física da mulher, né, ela era atarracada, baixinha, e era quase igual a uma urna funerária, né? E isso é alguma coisa que a gente vai discutir no final do conto, porque eu acho, no final do conto, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, que aquela criança, no ventre dela, estava morta, né? Ela sofreu ali um aborto, enfim. Mas eu já tô colocando assim o que eu entendo do desfecho, né? Porque ela era uma urna funerária, essa mulher. Ela era depósito de gente morta, tá? E, enfim, então essas duas coisas aí que quero que vocês percebam. Uma outra coisa que vai aparecer no parágrafo seguinte, a insistência. Ah, não, perdão. No final do primeiro parágrafo ainda vai falar algo curioso sobre a couve, né? Onde ela diz assim: ora essa couve crespa,
Ela disse, cuspindo então a palavra para fora da boca, como se fosse um caroço venenoso. Né? E aí, logo no parágrafo seguinte, vai dizer que fazia 5 anos que ela e o seu marido não comiam mais a couve fresca. Uma dúvida pro pessoal que leu tá ecoando aí, porque o microfone é bem ruim, eu tenho que falar com ele dentro da boca praticamente. Não, o pessoal que leu em francês aí, em francês não, em inglês. Sim. Essa parte do caroço venenoso tá como seed, tipo semente venenosa. Sim. Então já tem mais uma conotação na questão do feto, né, da criança. Exatamente. Do nascimento, né? Perfeitamente. Então são nuances que, infelizmente, o tradutor deixou passar, na minha opinião. A melhor tradução aqui seria literal mesmo, semente venenosa, porque ia ficar um negócio mais... ia ter uma ligação mais direta com a ideia de... com o feto em si, né? E vejam, aí esse link entre o fato de ela ter cuspido a couve como se fosse um caroço venenoso e o fato de já haver 5 anos que o seu marido e ela não comiam couve, e que agora ela tinha comprado essa couve somente por causa do seu irmão, que se chamava Rufus, certo? Esse nome, Rufus, Flannery, em outros contos, ela batizou. É o Rufus Johnson. O Rufus Johnson, que vai aparecer lá nos Aleijados Entrarão Primeiro, que eu não sei se está nessa coletânea aí, eu acho que não. Mas... Rufus é uma palavra latina que significa vermelho, rubro, e também pode significar rufião, no sentido de ladrão. Quando a gente estudou o conto Os Aleijados Entraram Primeiro, no ano passado, esse personagem chamado Rufus Johnson, que é um delinquente, etc. e tal, a gente notou que a ideia de Flannery é mostrar o camarada como alguém pecador, né? Rufus, vermelho, essa questão da associação do vermelho com o pecado, né? Pelo menos no pensamento católico, enfim. Então, esse camarada aqui, Rufus, né? Ele não é Rufus à toa, ele é vermelho, né? Existe uma clara identificação desse personagem com o pecado e o fato de a sua irmã, né? Ela tem 34 anos, ele tem 20. Exatamente, Ruby também é vermelha. Muito bem, Valéria. Ela ter comprado a couve somente por causa do irmão. Tá? Então, assim, e aqui eu já coloco o primeiro ponto para a gente discutir. Acredito que essa couve aqui, ela tem um simbolismo para a questão do sexo. Relações sexuais. Eu acredito que a conotação aqui da couve seja essa. E que, quando fala que fazia 5 anos que Ruby e o seu marido não comiam couve, né? Vejam, vocês lembram que lá na frente, quando a amiga da Ruby, ela vai sugerir que ela está grávida e ela esperneia. E o que é que ela diz lá na frente? Não pode ser, porque o Bill, né, ele toma todos os cuidados. Quer dizer, ele era o cara que controlava, digamos assim, ou a tabelinha, alguma espécie de método anticoncepcional da mulher. E é curioso que algumas pessoas identificam essa personagem da Flannery como uma espécie de feminista, né? Que é uma mulher que gosta de arrotar a liberdade, essa coisa toda, mas o cômico da situação é que, sem perceber, ela está totalmente à mercê do seu marido. Há algumas insinuações de que o seu marido a traía, né? Mas eu acredito que essa sacada da couve, o fato de fazer 5 anos que eles não comiam couve, ou se refere a 5 anos usando
métodos anticoncepcionais ou 5 anos sem a prática, sem o casal praticar o sexo nesse caso. Né? O que é que vocês acham disso? Vou colocar esse primeiro ponto para discussão. Falei isso para umas 5 pessoas de tarde e fui desacreditado. Só um desabafo. Tchau, boa tarde, boa noite. Eu não desacreditei, não. Isso é uma acusação injusta. Você não desacreditou. Paulinho tá se sentindo mais inocente agora, pobre. Poderia ser. Não duvidei. Exatamente. Coito interrompido, Valéria. Eu também pensei nisso. Como eu falei, é alguma espécie de método anticoncepcional. Seja a tabelinha, seja o coito interrompido, seja a DIU ou qualquer outro que seja. Licença, Sim. o negócio de ser emplastrado na pele não sugere que seja um método anticoncepcional mesmo, não? Tipo preservativo, sei lá. Sim, também. Exatamente, como eu falei, né? Algum método anticoncepcional. Aí tem que ver aí a época da escrita do conto, né? Em que Talvez época não se existisse passava camisinha essa nessa história? época. Pois é. Não, esse é do tempo dos egípcios, né? Mas para esse contexto aí tem que ver. Porque talvez fosse ainda a época. Que ano era isso? Século XX. Isso. Pelo final da guerra, eu entendi a guerra como a década Primeira de 50. Guerra Mundial. Ela escreveu esse conto na década de 50. Segunda Guerra. Ah, tá, então é a segunda. Porque já tinha nessa época, creio eu, a pílula, né? Mas ela... Mad Men, que é uma série que fala sobre essas questões também. Eu acho que foi no início dos anos 60 para os anos 70 que houve a invenção da pílula, né? Então talvez não seja, talvez sejam outros métodos anticoncepcionais. Mas o pessoal aí tem Bia, que faz medicina aí, pode me informar melhor. Ela não está sobre isso especificamente eu não sei, mas pela forma como ela coloca no conto, sempre como Bill tendo cuidado, eu não acho que fosse a pílula. Porque senão seria ela mesma. E lembrando que eles têm uma certa ignorância em relação a questões de saúde. Né? Ela fala que ela só foi ao médico uma vez na vida aos 10 anos de idade. Né? Então ela recorria a curandeiros, a superstições, não a medicina. Então qualquer método que seja de medicina, acho que não entra muito bem na história. Isso, os métodos dela eram mais rude, né, digamos assim. O verbo que é usado é sleep, né? Dá uma ideia de coito interrompido, assim. Sim. Com a conotação do termo. Mas a ideia do incesto é muito louca, porque a maneira como ela reage quando a amiga dela começa a sugerir que ela tá interessada no irmão, assim, ela tem um piti, assim, na frente da amiga dela, né? Sim. É muito engraçado, assim. Ele não gosta de mulheres velhas, ele não vai querer saber do teu pé grande. Ele não sabe nem o que é isso, ele é uma criança ainda, o menino tem 20 anos, é uma criança ainda. O cara voltou da guerra, ainda é uma criança. Ah, tudo bem, eu acredito. Tem uma dúvida, na verdade, do inglês, que eu não sei se vocês... eu procurei, só que eu não consegui entender, porque no inglês, na tradução, fala que esperava que Rufus tivesse se tornado uma pessoa de classe. E aí ela fala que ela se considera uma pessoa de classe mais do que os irmãos dela. Só que no inglês, a palavra é uma palavra que eu nunca vi, essa expressão. É somebody with some get in him. Minha videoaula. Some get in him. E aí eu fiquei vendo assim, tentando achar, porque eu nunca vi essa expressão na minha vida. Vocês sabem o que é que, tipo, se isso é uma pessoa de classe, algo assim? Eu tava cortejando a tradução com o texto em inglês, mas essa expressão me passou batido. Isso é logo no início, né, da história. Alô? Isso, é bem no comecinho. Sim. Eu teria que achar. Ela fala que o irmão dela tinha tanto get quanto um esfregão de chão, uma coisa assim. A floor mop.
Se encontra aquela... Ah, sim. Eu acho que é o sim, segundo verdade. parágrafo, Léo. Sim, achei aqui. Achei aqui no inglês também. Deixa eu ver a expressão que ela usa, só pra gente. Get in. Teria que dar uma. Uma estudada aqui nessa expressão. Seria como se fosse um app, né? Como se ele tivesse uma coisa, algo superior. Something get in him. Então, é por isso que foi trazido como classe, né? Como se ele fosse Eu diferente acho- dos outros, porque ele tinha estado na Europa, mas ele... Tipo algo, eu acho que é algo no sentido assim, ideais mais elevados, alguma coisa nessa direção. E é interessante assim essa caracterização do Rufus como alguém pecador, alguém que gosta de sujeira, alguém que é colocado como um pano de chão. Lá na frente ela vai repetir essa caracterização dele. Ela vai dizer aqui que ele, cadê? Que ele tinha menos fibra que um esfregão de cozinha, né? Lá na frente ela vai dizer. E o fato também de ele não ligar ou não desejar coisas requintadas, ele queria uma coisa bem rude, um troço bem, digamos assim, que não tivesse nenhuma, que não inspirasse nada elevado, né? Isso fica muito claro, a identificação desse personagem com alguém que gosta, né, de coisas sujas, gosta de se melar, enfim. Mas, Léo, Sim. aí não tem um indicador, porque eu sempre vi, estou tentando encaixar esse incesto aí, não consegui ainda, mas eu sempre vi quando eu estava lendo, porque ela apresenta uma repulsa enorme por esse filho mais novo, né, porque ela disse que a causa da decadência da mãe dela foram os partos. E ele como sendo o ápice disso tudo. Eu cheguei até a pensar que a mãe dela tivesse morrido depois desse parto. Mas não, ela só fala que definhou. Ela parecia muito mais velha por causa desses partos. E o que ela tolerou menos foi o desse irmão mais novo, né? Que ela sai de casa desesperada porque não aguenta mais ouvir os gritos da mãe. Aí eu sempre vi, ela descreve esse irmão com a repulsa, né, o tempo todo, tanto que eu não consegui ver até agora nenhum envolvimento que ela poderia ter tido com ele. Por isso que ela fala que ele é um pano de chão, fala que ele tem menos fibra que um esfregão de cozinha, né? Fala que é um cara que não gosta de comida requintada, que, enfim, é um cara que só gosta daquilo que é mais rasteiro, né? E até curioso. Sim. Oi? O Get é tipo uma versão mais curta de Get Up and Go. A pessoa que vai lá e faz. Ele não era uma pessoa com motivação, com ímpeto para fazer as coisas. Ele era um banana, assim. Dá a entender que ele era aquele jovem molenga, assim, que não faz nada, não ajuda em nada, fica lá só existindo. É o que dá a entender do que ela fala dela. Na verdade, eu pensei mais em relação a esse medo dela de ir no médico. E eu não sei se eu viajei, mas eu quero perguntar antes para vocês, se vocês pensarem em alguma coisa em relação a esse medo dela de ir no médico desde a infância e tal. Porque tem outra coisa no inglês que deixa ambíguo, porque é bem a cara de Flannery, né? Deixa algumas frases que podem significar duas coisas. E aí tem uma partezinha que é quando ela fala à amiga que precisou de 3 pessoas para levarem ela para o médico. No inglês é outro sentido. Aí queria saber se alguém percebeu isso. Não, no meu cortejo na verdade eu cotejei assim as partes mais que eu sabia que tinha algum trocadilho ali que o tradutor deixou, sei lá, de repente deu uma
deu uma pichotada, mas Eu esse também saí especificamente eu procurando não. só por termos específicos. Mas É. Procurando por termos específicos. o que foi que tu tinha percebido nesse contexto aí? É o seguinte, no inglês, no português tem assim, né? Já foi alguma vez no médico, né? Aí ela fala, me levaram à força quando eu tinha 10 anos, mas eu fugi. Nem 3 pessoas me agarrando aguentaram comigo. Só que no inglês é assim, me levaram à força quando eu tinha 10 anos, mas eu fugi. Ponto aí. 3 of them holding me didn't do any good. É tipo, não fez nenhum bem pra mim. 3 deles me segurando. Só que aí esse deles fica ambíguo se foram os médicos ou foram as pessoas que levaram ela. Mas E aí eu fico. Certo. Não, pode falar. Não, eu tinha pensado que no caso desse didn't do any good, pode ser, não fez diferença alguma, não serviu de nada, entendeu? Isso, pra mim ficou mais isso, foi o mesmo que nada. Teve resultado positivo. É. Tipo, os caras deram com os burros na água, né? E sobre essa questão do relacionamento dela com o irmão, eu tava conversando com o Paulinho também, que ele veio sugerir essa questão dessa interpretação, né? Eu tava conversando com ele e eu tinha pensado de uma forma como Valéria falou também. Que assim que ela tem, a colega dela, né, a vizinha, sugere que ela está grávida, ela pensa logo no irmão, não por uma questão de um relacionamento que eles tinham, mas por uma questão de repulsa mesmo. Por ele ser a última lembrança de uma gestação, de um nascimento. Eu pensei nisso. Ela associou a lembrança que ela tinha dessa fase da mãe dela, que ela associa a quase morte da mãe, como disse, né, que ela definha até morrer depois do nascimento do irmão mais novo. E ela associa esse feto que pode estar sendo gerado na barriga dela a essa situação decrépita que ela viu a mãe dela, óbvio na visão dela, né, se submeter após o nascimento do irmão mais novo, né. Eu tinha pensado dessa forma, não tinha pensado nesse sentido de incesto, não. O que mais me atiçou, assim, pra essa ideia foi a fúria que ela, como alguém falou, não sei se foi Valéria, foi Mei, que a fúria que ela, ou foi Pedro, a fúria que ela demonstra quando a amiga dela sugere isso, né? Ela fala aqui que Ruby com um olhar furioso se ajeitou na cadeira. Por que Rufus rosnou? Ele ainda é uma criança, tal. Tipo, aquela proteção bem, assim, não é proteção irmã mais velha, mas, sabe, ele é meu, sabe? Foi o que eu pensei. Então, eu acho que ela tem uma relação ambígua com o irmão. Também explica todo o terror que ela sente da possibilidade de estar grávida. Claro que tirando o fato dela ver aquilo como o início da morte dela, tirando pelo que ela viu acontecer com a mãe dela, mas também duplamente terrível, né? A consequência daquilo que ela tem feito. Uhum. Também pode ser essa sede dela por se mudar, porque o irmão dela chega da guerra para morar com eles e aí ela pensa que a Good Fortune, né, ia ser uma mudança de casa e ela o tempo todo tá falando disso. Uhum. E aí depois que Paulinho falou isso, eu fiquei pensando, né? Porque realmente parece que ela quer muito se mudar. Talvez essa relação não tenha nem sido de uma maneira assim da parte dela, sabe? Mas tenha sido algo mais de violência da parte dele, porque é estranho ela não ter assim uma consideração muito amorosa com o irmão. Uhum. É como se fosse um incômodo mesmo com a presença dele e uma vontade muito grande de se mudar dali. Agora uma coisa interessante do Good Fortune, eu não sei se eu falei, acho que foi com o Thiago, a gente falando da tradução, né? Como a gente pega 2, 3 vezes mais quando a gente vai no texto original, porque no começo, não sei se a gente ia falar isso depois, mas quando ela tá falando do pirraia que fica correndo no prédio, como é o nome dele? É um dos. É o da pistola. Hartley Gilfit. Isso. Aí, Little Mr. Good Fortune. Isso, exatamente. Tipo, pra quem pegou o inglês ali, na terceira página já tava o que ia acontecer com ela, assim, né? A Good Fortune, a curandeira da beira da estrada, ela previu certo, né, de fato. Porque era aquilo que viria a acontecer com ela, né? Então, o menino é chamado de Good Fortune pela mãe, né?
E aí o português aqui ficou. Sim. Minha gente, esses tradutores aí, vamos. Brasil. Aí, bicho, eu não sou nem metade assim do conhecimento de inglês, assim, que o pessoal lê e tal. E eu li assim, é uma coisa muito errada aqui. Que ela deixou passar muito foi a questão do cabelo. Que ela fala que o cabelo dela não está nem perto de ficar branco, mesmo que ela pintasse. Que ela pintasse. Só que no inglês é mesmo que ela não pintasse, ou seja, ela pintava o cabelo, porque também quem é que tem cabelo cor de amora, naturalmente, né? Interessante essa questão ficou do... meio Kiko, né? Ficou uma coisa meio Dona Florinda, botar no tesouro. Era isso, era exatamente o que eu ia dizer. Foi a mesma coisa que eu vi. E ela usava bobs no cabelo, né? Mas ela só usava bobs no cabelo porque na época não tinha McDonald's ainda. Mas... Nossa, E com essa que eu deixo a reunião. Foi bom estar com vocês, tô galera. saindo aí, viu, gente? Então, essa... Oi. Essa do... Já que estão falando do Good Fortune, eu queria falar também do Stroke, né? Que antes de ver Não a banda, né? questão da maternidade, Stroke é derrame, né? Então eu achei que a mulher estava tendo, ela ia morrer, né? Antes dela chegar no apartamento da amiga, então eu pensei que ela ia ter um AVC mesmo. Um derrame, que é Stroke. Também fui enganado por esse nome. Eu também pensei muito nisso. Mei falou comigo, gente, olha os sinais aqui de um AVC e tal, olha os sintomas. E a gente achava muito isso, e aí chega num ponto que não era. E eu acho que isso deixa até mais significativo o fato dela ter tanta repulsa assim a essa gravidez, porque os sinais estavam parecendo de realmente uma doença, de um ataque, quando na verdade não era. Não deixou de ser um ataque, né? Mas... Sim, é verdade. Não deixou de ser um stroke ou um strike. Mas tem algo bem interessante aí em relação... A gente vai chegar lá, eu sei, mas é que o marido dela... O nome do cara é muito engraçado, muito curioso. Rio lembra montanha, colina, algo que ela precisava subir, né? E aí tem toda a conotação que vocês devem estar imaginando. Mas o cara era um vendedor de artigos religiosos. É curioso isso. Esses personagens costumam aparecer nos contos da Flannery, né? E na verdade nós não temos... nós temos muito pouca fala do marido dela, até porque ele não está presente nas ações, né? Senão em memórias da própria esposa, né? Ela cita o que ele pensava, por exemplo, do irmão, que ele percebeu que o cunhado era um inútil, com 3 minutos de conversa ele já percebeu que o cara não servia de nada, né? A irmã demorou 5 minutos, ele demorou só 3 para perceber que o cara não valia de nada. Então, a gente já imagina, né, um contexto em que um casal ele sai de uma cidade que se acabou, né, para uma outra cidade e vem morar com eles o cunhado. Né? O cara tem um cunhado dentro de casa, o cara é um inútil. Né? Quer dizer, sem evidentemente defender as ações desse camarada, mas o contexto ali era muito propício, porque embora a Ruby ela adjetivasse seu irmão, né, como um pano de chão, como inútil, etc e tal, a gente vê que nos momentos em que ele, digamos assim, é cobiçado, ele é o protegidinho dela, né, ele é o baby dela, ele é o bebê dela. Quando a irmã, aliás, a amiga dela, né, se insinua, né, sexualmente para o menino que não está presente, o menino não, o rapaz, né, 20 anos de idade, ela tem um ataque de nervos e começa, não, que ele é só uma criança, né, uma criança de 20 anos. Né. Então, eu imagino que houvesse uma espécie de proteção, né. Imagino que havia atritos entre os dois, né, entre o Bill Hill e o garoto Rufus,
e que ela se metia no meio para, de repente, proteger o irmão. E isso talvez tenha sido um terreno fértil para, eu não sei se vocês concordam comigo, se enxergaram dessa maneira, mas em algum momento da narrativa, a gente fica com a impressão que, na verdade, o marido dela dava umas escapulidas aí por fora, pulava algumas cercas. E, na verdade, nem ligava mais para a aparência da própria esposa, né? Ela já era meio atarracada, né? Um pouco acima do peso, ela própria confessa isso. Não, mas meu marido gosta de mim assim, né? Quer dizer, a gente vê que ela tem toda uma pegada, assim, digamos, da questão da liberdade, que eu não dependo disso, eu não dependo daquilo. Mas a própria narrativa, a própria história vai empurrando ela contra a parede para ela, fazendo com que ela enxergue, com que ela chegue à conclusão de que ela não é essas cocadas todas, né? Por exemplo, se 20 anos atrás, ou 14 anos atrás, mais precisamente, não, aliás, 20 anos atrás, quando seu irmão nasceu, ela conseguiu andar 15 quilômetros, né? Porque o menino estava nascendo, ela era um horror aquilo para ela, viajou 15 quilômetros a pé, foi lá, assistiu um filme de terror, um filme mais não sei o que lá, um seriado, e voltou, quer dizer, andou 30 quilômetros, passou, quantos dias ela passou lá naquele lugar? E quando chegou, a mãe ainda estava em trabalho de parto, quer dizer, e agora, algum tempo depois, 20 anos depois, ela não consegue andar 8 quarteirões, que já está botando os bolsos para fora, né? Ela não consegue mais sequer subir as escadas que dão acesso ao seu apartamento. Quer dizer, a história vai mostrando para ela, né, os fatos, né, vão mostrando para ela que ela não tem mais tanto controle sobre o seu corpo quanto ela achava que tinha, né? E as ilusões dela vão caindo uma a uma ao longo da história. E Léo, sim, esse parece ser um tema bem interessante também da história, né? Porque na verdade o desenrolar da narrativa todinha é essa subida dessa escada. Sim. E ali a gente vai vendo a obsessão dela pela juventude. Sim. O tema dela é a juventude. Ela diz, olha, as irmãs dela, casadas há 4 anos, tiveram 4 filhos e eram acabadas e velhas. A mãe dela teve 8 filhos e é envelhecida, cabelos brancos, deteriorada. Então, a maneira que ela encontrou para não ter o mesmo destino da mãe e das irmãs foi não ter filho. Só que o corpo dela se deteriorou de outras maneiras, mesmo ela não tendo filho. Ela virou essa urna seca, né, a urna funerária seca, mas ela continuava envelhecendo, o corpo dela estava gritando para ela que ela estava envelhecendo, mesmo cumprindo todo o protocolo lá que ela tinha estabelecido com o marido para não ter filho, né? É sempre essa preocupação dela de não envelhecer como a mãe, não envelhecer como as irmãs, e a escada ali mostrando para ela que o corpo dela não se aguentava mais. Exatamente. Então isso lembra até um pouco lá o Grande Gatsby, eu não sei quantos já leram aqui, mas o tema é bem aproximado aí nesse sentido, é a negação da realidade, né? Dos tempos que mudaram, das aspirações que carregávamos na juventude, que as ilusões perdidas, digamos assim, uma a uma vão se esfarelando diante dos nossos olhos, e o grande risco que corremos quando nós não admitimos essas realidades, né? Então a personagem aqui, ela é essa pessoa, ela é nitidamente essa pessoa que está entrando em declínio, né? Cujo marido engravidou, né? Seu marido a engravidou, mas que não, é impossível isso ter acontecido comigo, a gente toma todos os cuidados, o Bill, ele controla isso direitinho. Quer dizer, alguém que acha que tem o controle de tudo nas mãos, mas que, né, algo dentro dela, né, literalmente estava dizendo para ela, ó, tu não tem controle sobre nada, né? Então e tem o lance da fonte da juventude também, né? Sim, vamos comentar com o senhor. E como o Valéria tinha dito, essa questão da juventude e da escada, né? No final do texto, depois da situação toda que ela passa, né, da descoberta, ela olha para o fundo da escada, ela olha para o vão das escadas lá para o final. Quer dizer, ela faz
essa situação, né? Ela volta os olhos para onde ela veio, né? Com essa relação entre a juventude e a descoberta que ela tem, que provavelmente decepcionou ela nessa questão de ela relacionar a maternidade com a perda da juventude. E a única pessoa que ela valoriza, tipo, de verdade no conto é o marido dela, porque o marido dela pensa que nem ela, né? Ela fala, e depois de 5 minutos, 5 horas com ele, eu percebi que ele não valia nada, e ele fala, depois de 3 minutos, E todas as outras pessoas que não são como ela são completamente descartáveis pra ela. E ela se vê justamente como isso, como um rubizinho, sabe? Ela é uma pedrinha preciosa no mundo que tem de ser servida e amada, e todo o resto é lixo pra ela, sabe? É todo mundo que gira em torno dela. Isso é bem Flannery, né? Os contos dela sempre tem personagens assim, extremamente egoístas, que só, como na vida, né? Os personagens são extremamente egoístas, só pensam do ponto de vista deles e buscam os interesses próprios. E ela não é diferente, né? Só mais um personagem flaneriano, com todas as suas características. Ela se mudou pra uma cidade grande no Tennessee e ela tá se achando uma nova iorquina, assim, sabe? Ela se acha uma dondoca da cidade grande, assim. O Tennessee, que àquela altura não devia ter grandes atrativos, né? Enfim, sul dos Estados Unidos. Tennessee e Flórida, sempre aí nos contos de Flannery. Engraçado também que, assim, a questão da autoimagem que alguém falou, né? A tradutora colocou que ela era cheinha, só que aí em inglês é fat, tipo, ela era gorda. Amenizou, né? Foi. Isso é ruim porque perde, né, da característica da autora de escrever cruamente, assim, né? Até péssimo. Não, mas eu, pra ser sincero, eu gostei desse cheinha, porque a gente sabe que isso é um eufemismo, na verdade, né? É verdade. É que nem a gente fala, vê uma pessoa gordinha, sei lá, e fala, fulana é fortezinha. Sei lá, entende? Eu achei assim que foi até do mesmo jeito. Eu gostei, assim, fofinha, Léo. Fofinha, né? É mesmo, ela não acha que é gorda, ela acha que é cheinha. Entendeu? Então como contei a perspectiva dela, né? Uma mulher encorpada, uma mulher forte. Mas não tem alguém no conto que chama de roliça? Eu acho que eu vi a palavra roliça. A amiga sincerona. Aparece aqui sim. Gente, tem um ponto aqui que com certeza esse é um dos pontos, eu acho, centrais aí da narrativa, que é quando ela chega... cadê? Na casa do velho? Deixa eu comentar uma coisa aqui. Perturbadora essa visita. Essa questão dos... Que as escadas, elas tinham 28 degraus, né? Em cada lance de escada. Tem essa questão do simbolismo aqui, né? Dos números, né? Então, isso aqui pode ser uma referência por exemplo, aos dias, né? De ciclo menstrual da mulher. 28 dias, né? O ciclo médio menstrual da mulher. A questão também do 34, né? Que é uma idade já, aliás, próxima aí da questão das semanas gestacionais, né? Enfim, a gente pode fazer várias associações, né? Um bebê pode nascer prematuro com 34 semanas, enfim. Mas o ponto que eu quero colocar é essa parte bem cômica, porque ela é exatamente o cerne aí, eu acho, da narrativa, que é quando ela senta na pistola desse garoto aí, o Hartley Gilfit. Bem, eu acho, né, que todo mundo percebeu, até mesmo pela descrição, pelo detalhe que Flannery dá em seguida, né, que a pistola tinha 1,5 palmo, que aqui é uma representação, um simbolismo, isso aqui remete, né, ao órgão sexual masculino. Tá? Então aqui é uma referência a isso. E tem um detalhe que é a caracterização dessa arma de brinquedo da criança, que aparece aí como lata barata.
na verdade, o termo em inglês, como eu falei, né, eu estava procurando no cotejo com a tradução com o original em inglês, essas expressões chaves. Que, na verdade, o termo que aparece em inglês seria algo como traiçoeiro. Essa lata traiçoeira, ou capciosa, ou maliciosa, né? Então, ela foi traída, literalmente foi traída, seja pelo marido, que enganou-a quanto ao coito interrompido, se era uma prática que eles faziam, ou a tabelinha, ou a um método, um DIU, ou seja lá o que for. E isso é bem, para mim, simbolizado aqui por essa arma onde ela senta em cima, né? Então é uma imagem assim bem, né, pode parecer uma coisa bem chocante, mas eu acho que remete a isso, né? O golpe de sorte que ela teve, né, que o nome do garoto, né, a mãe do garoto chamava ele de Good Fortune, né, meu tesouro, como foi traduzido aí, foi exatamente esse, né, que a quiromante falou para ela, né? O golpe de sorte é que ela depararia com esse garoto e que, na verdade, ela estaria grávida, né? E, na verdade, vocês devem lembrar, e como diz aí, ela já fazia 2 meses, cadê? Onde diz aqui? Que fazia 2 meses que ela começava a sentir a mudança acontecendo, né? Que é mais ou menos ali exatamente o período onde a mulher começa a sentir, né, os sintomas da gravidez, os enjoos, etc e tal, né? Mas a amiga dela sugere que ela já está com algo perto aí dos 5 meses, né? Vocês devem ter reparado. Quer dizer, a barriga já aparecendo e a mulher... que aí é bem curioso, né? Que como ela era atarracada, cheinha, então eu não reparei que eu tava grávida, achei que era minha barriga só aumentando. Eu pensei que ia ser aquelas histórias, não sei se vocês já viram uma série que tem que as mulheres só descobrem que estão grávidas no meio do parto, assim, que são geralmente mulheres obesas, sobrepeso, que não percebem, na hora já tá o bebê nascendo. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que o final é o bebê nascendo? Aí depois que eu fui perceber, mas eu pensei várias coisas, né? Em cada leitura eu pensava uma coisa. Eu pensei inclusive em 2 bebês, porque a amiga, ele sai com 2 armas. O menino, ela parece a sugestão, né? Podem ser até 2, e aí no final eu pensei em 3. Sai com 2 armas. Eu pensei em 3 de início, a primeira vez, e as vozes no final. Eu fiz essa relação. Mas não sei o que, porque 3 vozes naquela hora, mas eu ainda acho que tem algumas 2 pessoas que a seguravam, que tentaram segurar ela. Também tem as 2 pessoas com que ela se relaciona no prédio, o Pirraio, esqueci o nome dele toda vez, gente, foi mal. Seu Jagger, o menino o velho, o menino e a amiga. Como aquelas 3 pessoas que também perturbam o pensamento dela de alguma forma, né? Sim. Esse velho que ela encontra, só pra gente voltar um pouquinho, a gente já vai se deter mais nessa questão da arma. Mas o seu Mr. Jagger, né? Quase que sai um Mick Jagger aqui. Mas ele é muito engraçado esse velho, né? Você sabe que dia é hoje, né? Hoje é aniversário da Flórida, tal. Você sabe quem foi Leon Pôncio? E aí eu tive a curiosidade de procurar sobre esse cara na internet. Olha só que coisa curiosa. Esse tal de Leon Pôncio, de fato, ele existiu. Leon Pôncio não, como é que é o nome do velho? Ponce de Leon, desculpa. Ponce de Leon. Ele, de fato, tem essa história sobre a fonte da juventude. É real. Mas o curioso é que esse camarada, esse explorador espanhol, ele tinha 1,5 metro de altura. E é mais ou menos a constituição física da própria Ruby, né? Que era baixinha e tal. E também tinha essa tara pela questão da juventude, essa busca, né? A fonte da juventude. E aí, notem que quando ela já estava meio querendo despachar o velho, né, da conversa, mas quando ele menciona essa questão da fonte da juventude, ele capta a atenção dela, né?
Quer dizer, era exatamente o ídolo dela, né? Aquilo que ela tanto buscava, ela tanto prezava. E aí ela fica curiosa para saber se o cara achou a fonte da juventude, né? E quando as ilusões dela começam a se perder, aí o velho diz, você acha que ele não achou? Ele achou. Aí ela volta, né, pra conversa e diz, aí, mas onde foi que ele achou? O velho diz, ó, inclusive eu bebi dessa água. Aí ela fica mais curiosa, né? E onde você teve que ir? Né? E aí diz assim, ó, que ela chegou-se um pouco mais e chegou pertinho dele a ponto de sentir o cheiro, né, como se enfiasse o nariz sob a asa de um urubu, né? O velho estava usando aquele velho perfume, né, francês, que vocês devem ter ouvido falar. Não vou falar não, né, gente? Todo mundo sabe qual é. Nenhuma referência com a França, tá? Tem essa piada que os franceses são mal cheirosos, mas não é isso, né? Porque o nome do perfume aqui é o tal do Le Caguet. É terrível. Mas olha só. Aí o velho ele vai falar algo bastante interessante. Pô, vocês estão rindo do quê, gente? Falei nada, não. Que a fonte que o velho vai falar... Que o senhor acha que todo mundo aqui sabe que perfume é esse? E o povo sei não. A gente sabia que era uma piada, mas a gente tava Era uma piada que eu ouvia na infância, né? Mas foi uma piada aí bem de duplo sentido, porque você achar que a gente conhecia, você tá querendo dizer que a gente usa, é? Não, que vocês são pelo menos da mesma geração que eu. Ou eu fugindo pela tangente. Olha. Mas, gente, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que o velho, ele aponta a fonte como o coração. Não é interessante isso? Ela achando que era um lugar físico, palpável, né, onde ela podia ir, então ela descobre que é o próprio coração. Mas como ela não está interessada muito nesse papo, aí ela despacha o velho de vez. Então, quer dizer, eu não sei se esse velho aqui cumpre a função de um evangelista nesse sentido, né, trazendo já para um lado mais evangelístico da Flannery. Aquele tipo de personagem péssimo que chega com a verdade, assim, nos contos de Flannery e deixa todo mundo trazendo a verdade. E ele faz tudo que ela não gosta, né? Porque ela começa o texto reclamando que ela anda, né? Que ela passeia, que ela tem que andar para ir para os lugares. E ele anda voluntariamente. E tipo, ele não gosta de crianças, né? Não gosta de bebê, enfim. E ele fala com as crianças, assim, a gente tá conjecturando aqui, talvez num contexto malicioso, mas ele gosta de crianças, né? Ela não gosta. Sim. Então ele simboliza uma antítese dela, né? Ele se posiciona ao contrário do que ela é. Uhum. E, bem, enfim, ela despacha o velho e vai embora, né? Carregando a arma do garoto, né? Inclusive é com a arma do garoto que ela vai bater lá na porta da sua amiga, né? Laverne Watts. Não procurei nada muito... sim. Não, eu acho que a arma... Quero acreditar que seja uma arma de brinquedo. Mas... se fosse uma arma de verdade, eu também não ia me surpreender, né? No sul dos Estados Unidos, etc e tal. Até para dar um tom mais dramático à história, né? Mas acredito que era uma arma de brinquedo, sim. E então a gente volta a esse ponto da arma, que ela carrega essa arma, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. O que é que vocês acham? Sobre a arma? Sim. Vocês concordam com esse simbolismo da arma, com essa conotação sexual? Sim. O órgão fálico. Sim. Isso aí masculino. foi uma das coisas que eu percebi de cara, assim, né? Aquilo que também trouxe a morte para ela, né? Assim, toda essa tristeza para ela, né? Afinal, é um instrumento de morte, né? Também. Como se fosse, assim, aquilo que ela tinha se deleitado foi a causa de toda essa amargura que ela começou a sentir com a possibilidade de estar grávida. Uhum.
Então, No caso de ser uma arma, mesmo que seja de verdade, né, para ser brinquedo do menino, é esse elemento da infância, né? Ainda voltando à história da escada, enquanto ela sobe a escada se arrastando, o menino sobe voando, esbarra nela, sai batendo em tudo, trazendo. Se não me engano, ele sobe com uma outra arma, né? Brincando de faroeste. E aí ele sobe ali que nem vento, né? Correndo pelas escadas. Então é como se ela se agarrasse a esse elemento de infância, né, dele e vai levando, mesmo que ela ache que não valha a pena reclamar com a mãe, né? Que ela diz que a mãe é um inútil, não reclama da criança, mas ela leva aquilo como se ela fosse ir tomar satisfação da mãe porque achou o brinquedo jogado na escada. Não teve como fugir dessa história da arma, assim como outras referências que aparecem no conto que eu até falei, gente, eu vi muita coisa aqui, eu queria não ter visto o que eu vi, eu acho que eu tô ficando doida. Mas essa referência da arma é muito chocante, assim, porque ela senta na escada e ela não percebe de início que ela sentou em cima da arma, e aí depois é que ela sente que ela retira a arma. Então ficou um negócio assim muito descarado, sabe? Aí eu fiquei assim, não é possível, é isso mesmo, mas Flannery, né? Não tinha como esperar outra coisa. No final também, o final que ele fala, né? Que 3 ecos repetiram boa sorte, neném, maliciosamente, que no inglês é um verbo que é como se fosse falar de maneira lasciva. O significado do verbo. Eu tava comentando isso com o Tiago, que é coile, né? Que é tipo, se você pesquisar, realmente é recatado, mas não é tipo recatado decente. É um recatado tipo, quero mostrar que eu tô. Tu tá falando qual? Porque é da última página. Eu achei que tu tava falando do jeito que o velho olha, porque também tem um verbo que ela usa que traduz como recatado, e que, ao meu ver, não seria bem recatado. Não, no mas final, isso é outra cena. É um verbo que nem é recatado, é um verbo que significa, pela definição que eu vi, foi falar de maneira lasciva. Só que eu nunca vi também. Então... Mas peraí, tu estás em que parte meio? A última página que tem. Em inglês fala Good Fortune Baby, 3 Echoes Leered. Esse Leered dá essa ideia de... É tipo aqueles bichão do Senhor dos Anéis, assim, falando bolseiro, sabe? Então, desse tom meio de um sussurro invadindo a pessoa, assim. Eita, desculpa, gente, tava desativado aqui meu microfone. A Gabriela estava perguntando se esse entendimento da arma como órgão sexual, nesse caso, significaria que ela abusou do menino. Não exatamente, ou não necessariamente. Na verdade, não. Eu acho que não em absoluto. Porque aqui a gente já entra no campo do símbolo e não como um ato em si. É o símbolo e não um ato em si. É uma coisa que remete a um ato, mas não é o ato em si, né? Dramatizado aí na cena. Tá. Então, eu acho muito bem curioso também a parte quando a amiga dela, né, começa a manifestar ali o seu desejo pelo irmão dela, né? Então, a amiga dela tinha 30 anos e o garoto tinha 20, né? Quer dizer, mais ou menos ali, 2 adultos já, né? Mas, para Ruby, ele ainda era uma criança. Nem liga para sapato de mulher. Quer dizer, ela não percebia, né, que o seu irmão já era bem crescidinho, né? Quer dizer, ela podia chamá-lo de inútil como fosse, né? Mas que ninguém mexesse no seu tesouro, né? No seu bebezinho.
Quero ser Detalhe irmão. que ela passa essa primeira parte da história e a amiga dela mora no terceiro andar, né? Pareceu que foram 20 andares, 20 lances de escada até chegar no apartamento dela, mas é só o terceiro andar. Ela mora no Sim, só o 3. terceiro andar. Cada andar tem 2 lances de escada, eu acho, né? Cada lance de escada tem 28 escadas, então bastante Eu não coisa para subir. entendi. Sim, Eu não entendi essa menção assim tão lasciva do tamanho do sapato. Que ela disse assim, sentando-se, tirou o sapato, examinou na mão e disse, é tamanho 39. Garanto que ele vai gostar, que ele ia gostar do que vem dentro. Eu não entendi por que isso. não, acho Por que que o que vem... mencionar o 39? Não, o que eu vem acho dentro que... é ela. o que vem Eu sei, dentro mas é ela. porque geralmente você tem a ideia de que as mulheres de pé pequeno, né, são mais sedutoras. Pelo menos na literatura eu tinha visto isso aí, ela gostar de um sapato 39, eu não entendi essa menção. Pezão desse. Pezão, Pois né? é. Eu também imaginei que fosse o contexto sexual, mas assim, zero compreensão sobre o que ela estaria pensando nesse contexto. Eu entendi como uma conotação sexual também, mas Não, talvez fosse apenas uma referência à altura dela, né? Enfim, de repente. Sei lá, se o cara chegar de uma mulher mais alta. Sei lá se o Rufus, o irmão dela, fosse baixinho como a irmã. E de repente a perspectiva de uma mulher mais alta que ele, mais velha, fosse algo que o atraísse, né? Enfim. Percebam que também a Ruby, ela aparece aí uma menção ao câncer, né? Ela sabe que tem algo de errado com ela e ela começa a imaginar que talvez possa até ser câncer, né? Que era uma palavra que ela evitava, porque diz assim, uma coisa assim tão horrorosa não lhe podia acontecer. Ah, não, de jeito nenhum. Quer dizer, alguém que realmente está completamente fora da realidade, né? É alguém que acha que vai ser jovem para sempre, alguém que acha que vai viver, né, com a saúde top até os 70 anos, enfim. engraçado que ela parece acreditar mais que possa ser câncer, mesmo ela achando que é uma coisa horrível, que não pode acontecer com ela, do que a gravidez, né? Ela acha o filho Exatamente. mais ruim do que o câncer. E quando ela pensa na gravidez, ela fica meio que discutindo consigo mesma. Ela pensa, aí ela fala, mas não, ela não estava. Aí no inglês ela não estava. Ela fica repetindo pra si mesma, a narradora, né? Porque no português, às vezes ela abre aspas e bota como se fosse a fala de Ruby, mas no inglês tem algumas partes que não tá assim, é como se fosse o narrador mesmo. E a narradora fica. Aí ela pensava que não sei o que, mas não podia ser. Ela não tava. E fica essa discussão com ela mesma da gravidez, né? Uhum. Eu não sei se vocês perceberam também, tem um momento quando ela tá falando dos filhos, né, que a mãe dela teve, e é só desgraça que acontece, né? 2 nasceram mortos, outro nasceu no primeiro ano de vida, o outro foi triturado por uma ceifadeira, né? Só morte tranquila, né? Isso aparece em outros contos da Flannery também, tá? Essa questão essa violência na morte, né? E só havia restado ela, né, o seu irmão Rufus e 2 irmãs que com 4 anos de casada, cada uma já tinha 4 filhos, ou seja, um filho por ano, né? Então as mulheres eram máquinas de parir mesmo, né? As 2 irmãs dela. E ela não aceitava aquela vida para ela. E antigamente as pessoas se referiam aos filhos assim mesmo, né? Ah, eu tive 9 filhos, criei 7. Sim. Aí alguns dos outros Deus levou, mas nunca, porque as mulheres tinham filhos demais e morriam também crianças demais. Sim. Várias vezes, fulana teve 12 filhos, criou 5. A Bruna tá falando, só 7 se criou, porque era corriqueiro isso, né? E parece que isso apavora ela, né? Eu não quero essa vida para mim. Isso. Ela queria viver eternamente, né? Com um corpinho jovem, ou pelo menos com um corpinho que fosse atraente para o seu marido, né?
sendo que essa é uma ilusão que ela tem, porque o que fica sugerido, pelo menos na minha opinião, é que o seu marido, na verdade, como eu já falei, ele estava traindo ela durante muito tempo, né? Então, a gente chega ao ápice aí ao final da história, e aí eu queria que a gente comentasse isso aqui. Infelizmente, gente, eu vou ter que, assim, encurtar mais como eu sou hospedeiro aqui, eu não sei se tem como vocês ficarem depois que eu sair. Eu vou ter que encurtar mais cedo aqui nosso encontro. Mas, chegando aqui nesse final, ficou para mim sugerido a ideia aqui de um aborto. Não sei o que vocês pensam disso. Depois que você falou, eu percebi também, mas antes eu tinha pensado que ela tinha levado uma queda e morrido. Mas depois que você falou, e com esse final, né, que fala muito da morte, e até na questão do corpo que ela falou, não teria uma coisa a esperar dentro dela para torná-la cada vez mais morta, e a questão do caixão também. Mas no último parágrafozinho, mais uma vez reconheceu a sensação tão ligeira de coisa que se mexia. Era, no entanto, como se não fosse em seu ventre. Parecia mais um nada que ainda estava em nenhures, estando em repouso e à espera na plenitude do tempo. Aí foi essa parte que, por isso eu pensei que ela tinha morrido de alguma forma, mas me parece a descrição daquela coisa chocante que a mulher se depara quando tem um aborto espontâneo, que até se conecta com as outras descrições muito chocantes das outras mortes de bebês, porque é algo apavorante, tanto porque ninguém está acostumado em ver algo tão parecido com as vísceras fora, mas principalmente no aborto espontâneo, tipo, aquilo praticamente cai da mulher e muitas nem sabem que estão grávidas e ainda às vezes se mexe, sabe? Então é uma cena assim bem, bem perturbadora. Aí depois que Léo falou isso, eu fiquei pensando que até esse final talvez fosse uma descrição ambígua, como sempre, Flannery, dela olhando a bolsa do embrião ainda se mexendo fora do corpo dela. Eu tive, quando eu estava lendo pela segunda vez, a primeira vez eu tinha entendido que ela tinha morrido, porque quando fala sobre fala assim, dentro de um redemoinho trevoso, me trouxe à memória aquela cena da escada, que ela olha para o fundo da escada. Então, eu imaginei que ela tivesse morrido. E que ela estava, assim, passando mal e morrendo. Depois, a segunda vez, eu parei para pensar, eu acho que foi um aborto espontâneo mesmo. Até mesmo por conta dessa descrição final, assim, que parecia fazer mais sentido, sabe? Mas o que eu achei engraçado foi que tanto um quanto o outro ia ser uma desgraça atrás da outra. E que o tempo inteiro era o que ela não queria que acontecesse com ela. Das duas, uma ia dar ruim, assim. Mas, assim, o que exatamente fez vocês pensarem que era aborto espontâneo? Porque no primeiro parágrafo dela mesmo se despedir e tal. Eu não porque logo no primeiro parágrafo, quando a narradora está descrevendo a Ruby, a personagem, diz que ela parecia uma urna funerária. Então isso aí é uma pista de que ela trazia dentro dela algo morto já, entendeu? Foi ou a algo mesma que ia morrer. Foi justamente por causa dos adjetivos que a Flannery usa, tanto pro irmão quanto pra Ruby. Esse negócio da urna funerária, eu fiquei depois, cara, fui dormir pensando nisso, porque não, o bebê tava morto já, e ela só tava passando mal, inchada, com tornozelo roliço e toda bichada, e era o neném morto dentro dela, assim. Eu acho que a Milena.
Ah, pode falar. É porque ela fala tanto assim de ser tão indesejado que parece mais causado do que espontâneo, sabe? É isso que eu fico pensando. Mas ela só descobre que tá grávida quando a amiga sugere, que é quando cai a ficha. Só que eu acho que foi espontâneo por todo o processo, assim. Fala que ela sentiu uma dor. E ela Não, sentou-se tem no um- degrau, né? Agarrou-se ao É que ela se balalustre. sente fraca. Assim. Eu acho que esse momento do aborto é quando ela tem a noção das coisas, assim, sabe? Tanto que ela faz boa sorte, bebê. Mas eu sempre li, assim, com um tom de tristeza. Que ela, naquele momento, tem a redenção, assim. Ela vê que não adianta ela fugir, vai alcançar. Uhum. Pois é, era isso que eu ia perguntar pra vocês. Onde é que tá o lampejo de redenção nesse conto? Que a gente acaba sempre discutindo sobre isso. E eu, pra ver, eu senti não que vejo. foi esse momento no final que é uma coisa bem espiritualizada, assim. Mas mesmo assim seria uma forçação muito grande eu falar qualquer coisa que nos outros contos era um negócio bem, por exemplo, no primeiro, um homem bom é difícil encontrar, é um negócio muito claro, assim, né? A vovó e o bandido, enfim. Mas nesse, pra Pergunta aí pro pessoal que lê inglês. Esse boa sorte nem que vocês falaram que ele tem duplo sentido? É good Isso. fortune, baby. É good fortune. E baby é uma coisa que ela usa em outras frases, no tom assim, tipo, quando ela fala pra si mesma, que a tradutora traduz pra boa menina, ou algo assim. Aí ela fala pra si mesmo, tipo, come on baby, alguma coisa assim. Aí no final ele fala good fortune baby. E as vozes maliciosas no final eu não entendi. Eu não entendi também se foi dela ou se foi do velho e do guri. E foram Eu três. acho que é uma mistura de todo mundo falando. E, na verdade, eu não acho que ela esteja falando boa sorte, bebê. Eu acho que ela tá se tocando de que good fortune é o bebê. E Isso, essa exatamente. good Pra mim fortune é o momento em que ela é o cai em bebê, si. daí ela tá se tocando, assim, tipo, good fortune, daí ela ouve baby, daí ela. Putz. Então essa é a redenção dela. Talvez uma Ela dizer que o bebê ter saído foi a boa sorte dela. Não sei se eu chamaria isso de redenção dela, mas. Os três ela ecos, gente, é a voz dela mesma. Sim. É a voz dela mesma ecoando nos 3 andares, que na Sim. frase anterior diz. Uma voz cavernosa que ecoou nos vários níveis do poço. Maliciosamente, os 3 ecos repetiram. Então, ela é a voz dela voltando para ela nos 3 andares. Uhum. Eu entendi dessa forma também. E no final, quando tem aí, ó, quando fala assim, um nada que ainda estava em nenhures, essa mesma expressão aqui, que aparece em inglês, eu acho que é out nowhere. Now here. É uma frase que a própria Ruby ela fala para se referir ao nascimento do irmão dela. Eu achei que eu tinha grifado isso aqui, que eu ia comentar, mas não tô achando aqui. Mas enfim, sendo que o tradutor ele traduziu a mesma expressão de uma forma diferente. Ele não fala que ainda não estava em nenhures, ele só usa o nenhures para se referir quando o Ruby se refere ao nascimento do irmão, né? Então ela tem essa mesma visão agora sendo com o próprio filho, né? Tipo, agora ela sentiu na pele o negócio. E quando fala aí na plenitude do tempo, na verdade aqui para mim foi uma escorregada feia do tradutor, porque a expressão em inglês que aparece aí no final é mais algo como que aquele feto, ele agora teria todo o tempo do mundo, todo o tempo a seu dispor, né? Tempo de sobra. Agora sim ele tava. Agora sim ele. Oi? Um segundo. Não, é porque Plenty of time. por um segundo, alguma coisa que alguém falou assim, eu pensei que ela tinha falado assim de um no sentido de se redimindo, entendeu? E nossa, não. Na verdade aqui é que o bebê agora estava em nenhures, parecia mais um nada que ainda estava em nenhures, porque é aí que eu acredito que houve sim um aborto por conta disso, né? Que essa coisa se mexendo, ela sente agora que não é como se fosse mais no seu ventre,
Então o negócio não se mexe mais no ventre dela. Mas agora é um nada que ainda estava em Nenhures, ainda estava em lugar algum, estando em repouso e à espera, com todo o tempo ao seu dispor. Essa seria, para mim, a tradução mais correta desse finalzinho. Quer dizer, é como se ela agora reconhecesse que a morte daquele bebê, né? Se há redenção para alguém aqui, eu acredito que seja para o bebê. Não acredito que tenha. Talvez, se a gente for pensar em redenção para ela, seria que ela reconhece, né, a vida humana, onde começa a vida. Ela agora entendeu onde começa a vida, que a vida começa na concepção. Ela vê o fruto disso, que é o seu bebê morto. E agora tudo que ela quer é, sei lá, de alguma forma abençoá-lo, que ele tenha enfim. Isso seria, assim, a gente sendo bem generoso com ela, né, na verdade. Eu vi nesse ponto também, de uma realização do que são as coisas, assim. É o começo, né, da mudança. No fundo, ela só quer se mudar. Infelizmente. Pois é, mas eu acho que isso que a gente fala ainda continua sendo bem no campo da especulação, porque perto dos outros que eram bem mais explícitos, para mim esse conto termina de uma forma bem... Essas três vozes aí, tipo, levando em conta a escada, né, os três andares da escada e tal, que representa essa crescente decadência dela, né, tipo, essa ida dela para definhar como a mãe, né, as três vozes que vêm do percurso, é como se fossem vozes de culpa mesmo, vozes de uma... da própria miséria dela, entendeu? Então, assim, pra mim não há qualquer oferta de lampejo de solução, de redenção, mas somente a carga que permanece, gente, entendeu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que eu lembrei agora aqui, antes de eu ter que encerrar, que é o seguinte, e vocês devem lembrar que no início da história ela deixou a sacola de compras ao pé da escada com um recadinho pro seu marido subir. Lembram? Lembram disso, né? Ok. No final do conto, nós temos uma imagem, possivelmente, do feto caindo, indo se encontrar com a couve lá embaixo. E, durante o conto, quando ela fala, por exemplo, do nascimento do irmão, é porque, infelizmente, eu não destaquei o texto, eu achei que eu tinha destacado, mas se vocês relerem, você vê uma parte que ela fala do irmão dela, ela fala algo mais ou menos como se tivesse ela viu seu irmão quando ele ainda era um zigoto. É mais ou menos isso que ela vai falar. Ela não usa a palavra zigoto. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que ela já flagrou, por exemplo, seus pais num ato sexual? Será que de repente ela já flagrou o seu pai em alguma situação libidinosa? E aí eu falo isso para fazer essa conexão entre essa questão da couve, que nós falamos no início, que tem uma ideia sexual, já expliquei o porquê, e o final agora com o feto possivelmente caindo lá de cima, né, com aborto espontâneo, indo se encontrar onde estava lá a sacola com a couve, lá embaixo. Porque agora é curioso que tudo que ela vê agora é o vazio, é o escuro, né? A sua visão ela enxerga tudo escuro, né? E aí começa a ficar tonta, ela se agarra na balaúste da escada, e aí tudo que ela consegue é falar, e ela fala pro vazio, né? As vozes dela mesma retornam para ela, né? Boa sorte, neném. E aí, na verdade, o neném, ele já tá lá embaixo, perto lá da sacola com a verdura e tudo mais, ou seja, ele tá voltando para a origem, digamos assim, para onde tudo começou, que é o ato. Então, assim, é meio que uma apologia da Flannery para mostrar que a vida ela começa na concepção, né? Então, enfim, eu acho mais ou menos isso. Não sei se vocês enxergam da mesma forma. Gente, eu vou ter que encerrar aqui. Eu tô com algumas demandas aqui. Em casa a esposa tá um pouquinho dodói. Vou cuidar um pouquinho dela aqui. Das crianças também. Se tivesse aqui uma forma de deixar vocês online, eu acho que não tem. Ele fica, tu pode sair, ele continua online.
Se eu desligar aqui, se eu sair da derruba, chamada, não. continua aí? Continua. Continua. Então tá bom. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Continuem discutindo aí Valeu, Vamos tirar Léo. a foto sobre antes pra isso. gente postar. Vamos dar o print aqui. Peraí, deixa eu, quando eu for tirar a foto, me avisem, porque toda vez eu saio, a pessoa ensaia, aí quando é a foto, a pessoa sai assim. E depois vira meme da Gabriela Gomes. Isso. Pois é. O primeiro meme foi Bruna serrando a unha, todo mundo discutindo ali as coisas relevantes e ela lá, tudo. Como que não? Mas é altamente relevante serrar a unha. Quem disse que não é? Olha aí. Durma com a boca dessa. Pronto, eu dei o print screen aqui, não sei vocês. Não, pera aí. Ninguém me avisou. Que negócio é esse? Débora, dá um print screen aí, que talvez Sim. eu não consiga mandar. Vamos lá. 1, 2, meia aí? Já. Dá pra mim, Débora. Mando. Pronto. Valeu, gente. Tô indo aqui. Gente. Depois eu vejo o vídeo lá com as discussões pós-Leonardo. Tchau. Tchau, Léo. Pessoal, se comportem aí nessa discussão pós-Léo, porque tá no YouTube também. Gente, eu ainda tô gravando. E aí, o que eu faço? Teve uma hora que alguém falou alguma coisa. Eu derrubei um copo no chão cheio de refrigerante. Eu tô catando os cacos agora. Vixe. Danos. Mas foi só um Ai, acidente que eu fiz. Sim, voltando à discussão. Não tem mais nada pra falar. Pois é, agora todo mundo tentar dormir depois disso. Porque pra mim, difícil. Complicado, né? Gente, eu vou encerrar a gravação então, tá? Se vocês disserem que ok. A não ser que vocês forem discutir alguma coisa ainda. Ok. Ok? Então tá. Tchau, pessoal aí que tá nos assistindo. Ai. Deixa o like, se inscreve, adiciona nos favoritos. Eu vou sair também, tchau.